A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Essa é a maior escola do mundo, essa escola onde nós aprendemos a palavra de Deus. E você é o nosso convidado, mais uma vez, para estar conosco neste domingo, para aprendermos a palavra de Deus. Hoje, lição de número 12, domingo, dia 20 de dezembro, estamos acabando o ano, estamos também terminando, a penúltima lição deste trimestre, onde nós estivemos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Foi um trimestre bíblico, onde nós estivemos estudando o livro de Jó, e grandes lições temos aprendido, como a de hoje também, uma das maravilhosas lições que nós temos nesta manhã, e você é o nosso convidado. Lição que fala sobre quando Deus se revela ao homem, é o tema da nossa lição, quando Deus se revela ao homem. O textuário diz: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo 6. Verdade prática diz: mesmo transcendente, o destino de sua criação, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura em classe, nós temos aí em Jó, no capítulo 38, no versículo 30, capítulo 39, capítulo 40 e o capítulo 41. Se você tem a sua lição, busque aí a sua revista para estar acompanhando estas leituras. Se você não tem a sua revista, então abra a sua Bíblia aí no livro de Jó. Nós vamos começar a leitura em classe no livro de Jó, no capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 4, o capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6, no capítulo 40, do versículo 15 ao versículo 24, e Jó 41, do versículo 1 ao versículo 3. Então, acompanhe conosco aí a leitura, e estaremos todos realmente estudando a palavra de Deus. Antes de lermos, vamos orar, pastores? Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, ó meu Deus, para aprender da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, Pai, revela-te, meu Pai, a nós nesta manhã, através das Tuas Escrituras Sagradas. Revela a Tua vontade, Senhor, aquilo que Tu queres ensinar, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos Teus servos que está nos seus lares, Pai, que estão nos seus lares, que nós possamos aprender, que possamos, Senhor, realmente receber de Ti, Senhor, esta revelação, esta mensagem, Pai, que Tu tens aos nossos corações nesta manhã. Fala-nos, toca-nos, enche-nos, ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para estar comentando conosco mais uma vez, pastor Adilson de Souza, para estar comentando mais uma vez a lição da Escola Dominical, e o pastor William Dias. A paz do Senhor, pastores. A paz do Senhor, pastor Felipe, pastor William, a todos os irmãos. Deus abençoe a todos nesse dia glorioso que Deus tem nos dado nessa Escola Dominical, né? Amém. Paz do Senhor, pastor Felipe, bom dia. Paz do Senhor, pastor Adilson, bom dia. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live. E a nossa expectativa é que hoje, mais uma vez, nós sejamos abençoados pelo ensinamento da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém. Nós temos alguns objetivos. Objetivo geral, mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Objetivos específicos, nós temos ensinar que Deus se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus e acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à justiça divina. Pastor William, pode ler esse texto para nós? O senhor que tem essa voz de locutor, né? Por favor, leia o texto da leitura em classe nesta manhã para nós. Vamos lá. O primeiro texto está em Jó 38, dos versículos 1 a 4, que diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora Jó 39, do 1 ao 6. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas curvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam,
crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Agora Jó 40, do 15 ao 18, e depois o 24 ainda deste capítulo. Contempla agora o bemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Agora Jó 41, do 1 ao 3. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Um dos textos mais lindos aí da palavra de Deus, um texto poético realmente, né, uma linguagem poética muito linda, muito maravilhosa, muito rica, né, de uma revelação de Deus maravilhosa. Por isso, na nossa lição hoje, né, nós vamos estar estudando quando Deus se revela ao homem. Após todas as falas e discursos, né, de todos os seus amigos, de Jó, de seus 3 amigos, de Eliú, nós vemos falas antes, no começo lá do livro, falas da sua mulher, a mulher de Jó, fala de Deus com Satanás, falas de Satanás. Mas depois de todas essas falas, né, que nós vimos durante todo o livro, que são essas perguntas e essas respostas de Jó aos seus amigos, inclusive último discurso de Eliú, né, que tinham o intuito de demonstrar sabedoria e tentar justificar ou explicar o inexplicável, né, eles queriam explicar de alguma forma por que Jó estava acontecendo tudo aquilo, por isso eles não tiveram como acertar nos seus discursos, porque eles não tinham conhecimento, não sabiam de nada o que estava acontecendo e queriam justificar ou explicar alguma coisa que não era para ser explicado, não tinha a causa daquele sofrimento. Deus é que sabia, eles nunca poderiam saber, porque estava no âmbito celestial, não estava à luz dos homens, não estava revelado nem a Jó, nem aos seus amigos, né, apontando as supostas causas do sofrimento de Jó, que, por sua vez, se defende e declara a sua justiça. E aí Jó vem se defendendo, vem mostrando a sua justiça. Agora, no final de todo esse livro, parece que o silêncio de Deus realmente termina, né, o silêncio de Deus, que Jó tanto buscava aquela resposta de Deus, por isso que ele perguntou tanto, ele tentou tanto essa. Deus fala, então, Deus se manifesta e fala de uma maneira totalmente especial. E é bonito essa expressão, né? Deus se manifesta, Deus se revela a Jó, né? E justamente é esse o tema da nossa lição, né? Quando Deus se revela ao homem, ou seja, a revelação de Deus. Essa palavra é que é a palavra-chave dessa lição, né? Ou seja, revelação. E nós temos aí 3 palavras básicas, né, sobre esta temática, né, sobre este verbo revelar, né? Primeiramente, o verbo galar, né, do hebraico, que significa revelar, descobrir, desnudar, revelar-se. Né? Ainda em Gênesis, no capítulo 35, versículo 7, em outra tradução, fala manifestação, ou seja, aparição. Tudo isso vem desse termo revelação, ou seja, de se revelar, Deus se revelando ao homem. E ainda vem lá do grego, né, numa outra tradução, ou seja, quando os servos de Deus, né, aqueles sábios da Septuaginta, passaram o livro sagrado do hebraico para o grego, né, a palavra então surge do grego epifané, né, que quer dizer manifestação, aparição ou revelação. E por último, nós temos no Novo Testamento a palavra apocalipse, né, que nós sabemos muito bem que algumas línguas até mesmo já tem um próprio nome, revelação, né, ou seja, apocalipse do grego quer dizer revelação.
tirar o véu, desvendar. Então, nós vemos aí que essa palavra é muito importante, é muito chave realmente nesta lição, que quer dizer como Deus se revela, ou seja, a revelação de Deus, se revelar, tornar-se claro, tirar o véu, dar-se a conhecer, né? Ou seja, por que Deus se revela ao homem? Pastor Adilson. Glória a Jesus. Por que Deus se revela ao homem? Na verdade, essa parte e essa lição que nós estamos vivendo hoje é o ápice do livro de Jó. É o pico, tá bom? Ou seja, tudo o que aconteceu é para agora, para esse momento. Tudo que Deus fez, todo o objetivo de Deus, tudo que Deus permitiu que o diabo fizesse com Jó, né? Tudo aquilo que nós vimos nas lições passadas foi para agora, para esse momento. Esse é o pico, é o ápice. Por quê? Porque esse é o alvo de tudo, é a revelação. A revelação, inclusive, mostra um outro lado da moeda. Quem está recebendo essa revelação, tá? Ele tem que entender que a revelação está mostrando que ele não é capaz de encontrar sozinho. Ele necessita de receber essa revelação, né? Então, esse é o ponto-chave, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver, por que Deus se revela? Porque Deus, ele quer essa comunhão com o ser humano. E essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento, vai ser impossível sem a revelação. Uma vez que eu sou uma criatura e eu não posso sondar Deus, eu sou sondado. Deus nos sonda, diz a Escritura Sagrada, mas eu não posso sondar Deus. Então, a partir do momento que eu preciso me relacionar com quem eu conheço e eu não posso sondá-lo, ele precisa se autorrevelar. E é a base de tudo. Desde Adão até o último que ainda vai nascer no milênio, Deus tem que se revelar para essa pessoa ter um relacionamento com ele. Então, por que Deus se revela ao homem? Porque sem essa revelação não há relacionamento. Sem essa revelação não há comunhão. E nós podemos ver que Deus se revela a Jó, e não aos 3 amigos, e não ao 4º amigo, mas a Jó. Por quê? Porque Jó é que o buscava de todo o coração mesmo. E aí nós temos 2 níveis da revelação: a revelação geral, né, que todos conhecem a Deus em um determinado ponto. A Bíblia vai dizer que serão todos ensinados por Deus, e todos são todos. Então, isso significa que existe um nível da revelação, tá, que não precisa de intimidade. Deus se faz conhecer, Salmos fala sobre isso, a Bíblia toda mostra, inclusive aqui também, né, no livro de Jó, Deus mostra que ele se faz conhecer a toda criatura, né, que tem livre-arbítrio, que tem projeto de relacionamento com ele. E existe o outro nível de relacionamento, que é a intimidade. E Deus se revela a Jó, porque essa revelação aqui do livro de Jó, que estamos estudando hoje, passou do nível da revelação geral. Por quê? Porque a revelação geral, tá bom, Jó já trazia. Mas Jó, no coração dele, tá, ele não, vamos dizer assim, não se contentou só com a revelação geral. Ele agora quer também uma intimidade. Ele sabia que precisava demais conhecer um pouco mais, né? Exatamente. Quando Deus viu isso no coração dele, Deus então estabeleceu um plano para isso acontecer, que é o que nós estamos vendo durante todo esse trimestre, que é um plano de Deus na vida de Jó, para Deus se revelar a ele de uma forma, do jeito que ele queria, a ansiedade do coração dele. Então, sim, por que Deus se revela ao ser humano? Porque sem revelação não existe comunhão, sem revelação não existe intimidade, e Deus está olhando para o meu e para o seu coração para ver o nosso nível de interesse por Ele, e esse nível de interesse é que vai fazer acontecer essa revelação num nível maior. É interessante o que o pastor Adilson está falando, né, que é muito importante nós entendermos isso, porque nós vemos que as religiões, como o próprio nome diz, religião, religare, o homem tentando se ligar novamente a Deus, tentando conhecer a Deus, tentando se chegar até Deus
de uma forma que ele nunca vai alcançar. Ou Os seja, meios humanos, né? somente Deus se revelando ao homem, que o homem vai ter condições de conhecer a Deus de uma forma especial, uma forma específica, uma forma realmente sobrenatural, gloriosa, né? Ou seja, uma forma que ele precisa conhecer a Deus através de um relacionamento, através dessa comunhão com Deus. Ou seja, não existe religião que vai atrair, vai substituir essa dele. revelação, ou atrair a revelação, né? Um escritor vai dizer assim: a nossa salvação está na quebra do silêncio de Deus. Você pode ver que a salvação de Adão começou na quebra do silêncio. Quando Deus vai atrás dele e pronuncia: cadê você, Adão? Então, quando Deus olha para os nossos corações, muitas vezes você vê na igreja alguém que tem pouco tempo até de crente, né? Com um nível de relacionamento com Deus até mais alto do que o cara que está há 10, 20, 30 anos na igreja. Você fala, mas como assim? É simples. Deus viu no coração dele a sinceridade pela busca da pessoa dele. E é isso que importa para Deus. Não adianta tempo de igreja, carteirinha. Deus tem que olhar dentro dos nossos corações o interesse genuíno pela pessoa dele. Quando ele olha em nós e fala assim, poxa, ele me quer mesmo. Paf, ele se manifesta. Aí é fantástico, aí não tem como, aí não tem tempo de igreja, não tem carteirinha, não tem nada que supere. É buscar a Deus com sinceridade. O que o livro de Jó nos mostra, né, que Deus mesmo dá testemunho que ele era sincero. Sim. Ou seja, ele tinha uma sinceridade nessa busca a Deus. Porque a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me encontrareis se me buscar de todos vossos corações. Olha isso. Ou seja, é essa sinceridade, essa entrega de coração. E esse encontrar aí é essa revelação. Que aí Deus se revela. Alto nível. Exatamente. E é interessante, pastor William, que o pastor Adilson falou aqui, eu já vou entrar já na sua pergunta, né? À luz da teologia, nós temos esses dois tipos de revelações, né? A revelação geral e a revelação especial. Nos explica, pastor William, como seria isso? Explica-nos. Então, pegando um gancho em tudo que o pastor Adilson disse até aqui esse ponto, né? Essa revelação, ela chega a Jó por meio da fé, né? Jó é alguém que tem fé em Deus. Jó ouviu falar de Deus, desenvolveu fé em Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Sim. E ouvir pela palavra de Deus, não é? Ainda que essa palavra fosse oral na época, né? Mas é a palavra era a palavra de Deus, não é? E aí então ele desenvolve fé. E aí John Higgins, na obra Teologia Pentecostal ditada por Stanley Horton, ele afirma o seguinte: a revelação que Deus fez de si mesmo foi um autodesvelamento, tá? Deliberado. Ninguém forçou a Deus a se tornar conhecido, porque ninguém pode forçar a Deus a se tornar conhecido, tá? Ninguém o descobriu por acidente, porque ninguém descobre a Deus por acidente, né? Num ato voluntário, Deus fez-se conhecido aos que de outra forma não poderiam conhecê-lo. Que profundo. Daí a necessidade de Deus se revelar. E em se tratando da revelação, nós temos dois níveis, né? Também como o pastor Adilson já disse, tanto o nível geral ou natural, que é aquela revelação que está disponível a todos, né? Aquela revelação que o salmista aponta lá no Salmo de número 19, de 1 a 6, né? Que os céus, a terra manifestam a glória de Deus, né? Nós temos aquele tipo de revelação natural ou geral que Paulo também vai explorar lá em Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 21, quando ele afirma que o que de Deus se pode conhecer, Deus então revelou, né? E aí, dessa forma, Deus coloca os homens numa condição de indesculpáveis, porque aquilo que de Deus pode se conhecer está revelado na criação, né? E nós ainda temos também Deus se revelando através da sua provisão e do seu controle providencial, né? A gente tem Mateus 5, 45 e Atos 14, do 15 ao 17, né? Em Mateus 5 é Cristo que está dizendo desse cuidado providencial, e em Atos é o apóstolo Paulo que lá em Atenas vai discorrer sobre isso, onde nós temos uma demonstração da graça de Deus. Ou seja, através da revelação geral, Deus se faz conhecido.
né? E aí ele manifesta a sua majestade, a sua grandeza, ele manifesta o seu divino e eterno poder através das coisas que são criadas, e ele também manifesta a sua graça, não é? Existe uma graça revelada na criação, que alguns vão chamar de graça comum e outros vão trabalhar como graça preveniente, mas essa revelação geral ou natural, ela deve nos conduzir à revelação especial ou específica, tá? Porque esse é o maior propósito de Deus, que o homem o conheça, tá? E essa revelação especial e específica, então, é aquela ação de Deus de se fazer conhecido a homens, e aí não a todos os homens, não é? Porque todos são alvos da revelação geral, natural, mas nem todos são alvos dessa revelação específica ou especial, né? E aí nós temos na Bíblia alguns exemplos, Deus se revelando através de sonhos e visões, como ele fez com Abraão, com Jacó, de forma audível, né? Falando, e também através de aparições teofânicas, como ele fez ao próprio Jó, como ele fez a Moisés, tá? E ultimamente se revelando através do próprio Cristo, não é? Que é o ápice da revelação de Deus, não é? É o próprio Cristo, e consequentemente através da sua palavra, não é? E também por obra e atuação do seu Espírito. Então nós temos dois níveis de revelação, e quando a gente olha para Jó, nós vemos Deus de maneira específica, não é? Se revelando de maneira particular, Deus se apresentando a Jó, porque Jó demonstra fé na pessoa de Deus, e por demonstrar fé na pessoa de Deus, Jó então recebe a graça de conhecer a Deus e de ouvir Deus falar com ele. É muito interessante a fala do pastor William, quando ele fala sobre essa fé, é justamente o que a gente tinha acabado de falar na pergunta anterior, né, que esse desejo de buscar a Deus vem pela fé, porque o escritor aos Hebreus fala, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que vem buscar a Deus, né, creia que Ele exista. Né? E que é no mínimo que Ele exista. E aí é muito interessante, porque essa fé que Jó tinha em Deus era diferente da busca, vamos falar assim, que não existia, na verdade, né, entre os seus amigos, porque eles não tinham essa busca como a busca de Jó, eles não tinham essa fé como a fé de Jó. Você vê que quando tudo acontece, Jó, mesmo sem saber a causa de tudo, mesmo sem ele dar glória a Deus, ele continua na sua convicção do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Ele continua, ainda que se justificando, tentando, né, se justificar pelas várias setas que vêm dos seus amigos, né, ele continua confiando em Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, mostra realmente uma fé que Jó desenvolveu nessa revelação geral de Deus. Né, no conhecimento do que ele tinha ouvido falar, do conhecimento do que ele aprendeu, e ele afirma isso, né, pastor? Eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, então esse conhecimento falar geral gerou no coração de Jó a fé. Exatamente. A fé por um Deus que é vivo, um Deus que é pessoal, um Deus que é real e que se revela. E ele, com essa fé que ele fazia, ele buscava o Senhor com um coração sincero. Né? Ou seja, a fé que ele adquiriu fez com que ele tivesse um posicionamento, uma sinceridade no seu coração de buscar a Deus, de modo a atrair essa revelação. Essa revelação. Né? É interessante ver que, por exemplo, Elifaz, que é o primeiro que falou, e que recebeu aquela revelação do diabo, né, também ouviu falar das mesmas coisas que Jó ouviu, mas não usou do mesmo jeito que Jó usou. Isso vai mostrar o quê? Que realmente Deus ensina a todos. Sim. E cada um vai fazer da sua vida o que ela é. Né? Elifaz tinha a mesma informação de Jó e estava muito aquém de Jó. O Jó pegou a revelação da época que era por ouvir falar, usou como trampolim para chegar mais perto de Deus. Elifaz pegou a mesma revelação e estagnou. Então, quando nós ouvimos a palavra, lemos a Bíblia e não usamos ela como um trampolim para ter relacionamento com Deus,
Né? Isso é muito perigoso, porque você pode ver que ele tinha a mesma revelação de Jó, Mesmo conhecimento geral, né? e foi um instrumento na mão do diabo. É. E tem gente que conhece Bíblia muito bem, e é um instrumento na mão do diabo. É. Mas por quê? Porque não usou De o que sinceridade. recebeu É. para ter um relacionamento com Deus, e o diabo pegou acesso. Nesse sentido, o conhecimento intelectual de Deus não basta. Não, Exatamente. Não é suficiente. É necessária essa revelação, que Deus se revele a nós. Isso aí, isso que é Porque bonito. Né? Isso é tão importante porque Tiago vai dizer que os diabos também creem em Deus, né? Ou seja, eles conhecem a Deus. Eles sabem que Deus é real. Tanto é que ele cita naquela tentação com Isso aí. Jesus, ele cita só texto bíblico, né? Conhece muito bem a palavra de Deus. Né? Mas o que, pastor? Continue. Mas eles não conseguem ter fé. É. Não conseguem ter fé para que possam, então, se relacionar com Deus. Nesse sentido, então, a revelação geral, ela é o quê? Ela é uma revelação conscientizadora. Sim. Todos os homens, ainda que neguem, são conscientes de que Deus é real. Isso é fantástico. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, isso é Ou espetacular. seja, a revelação geral está na natureza, Sim, está na consciência, na própria aí. consciência humana, na própria história humana. Na história. Na revelação de Jesus Cristo, nós vamos chegar lá um pouquinho mais lá para frente, ou seja, nas Escrituras Sagradas, que é a revelação escrita que nós temos hoje, Isso já é particular, né? Tanto o Cristo já é como a específico, Escritura é a revelação particular, né? mas, ou seja, existem então várias formas São de sete Deus, onde- promulgações. 7 promulgações, São da 7 revelação de etapas Deus, dentro da exatamente. história humana toda. Isso, lembro bem disso aí no nosso curso de teologia, né? Thompson. Também tem, né? Ou seja, Deus se revela ao homem. Sim. O homem, como o pastor William falou aqui, como diz em Romanos, no capítulo 1, o homem fica inexcusável. Não tem como ele se desculpar, dizer, não, mas eu não tive como ter acesso a esse Deus. Deus não se revelou a mim, não. Deus se revela. Ele sempre se revela, ele sempre se deixa conhecer O ao próprio homem. ato criativo traz em si, né, a revelação do Criador. E é interessante nós estudarmos, então, nesse texto, nesse contexto de Jó, como Deus se revelou a Jó. Como é que foi isso? Nós vemos aí, pastor Adilson, que Deus começa a falar com Jó, né? Versículo capítulo 38, fala, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Você pode ver que esse redemoinho, ele aparece, as pessoas veem, mas a voz, a conversa é só com Jó. Por quê? Porque como que Deus se manifesta a Jó? De forma pessoal. E essa manifestação é pessoal. E aí, pegando um gancho aqui no que o pastor William falou, de que, na verdade, todos recebem revelação, nós vamos derrubar um tabu, onde as pessoas dizem assim, fulano foi na igreja, mas Deus não conseguiu convencer ele do pecado, do juízo e da justiça. Entende uma coisa? Todos são convencidos do pecado, do juízo e da justiça. Existe aquele que aceita isso e levanta a mão. E aquele que não aceita e não levanta a mão e vai ser julgado, porque Deus, ele sonda coração e mente e busca uma assinatura da alma da pessoa, uma notificação. A Bíblia diz que todo ser humano é notificado. Então existe uma notificação, ou seja, eu te convenci do pecado, que você é pecador, te convenci do juízo, que você está ferrado, e te convenci que existe justiça para você na cruz, e você não aceitou, amarra ele. Porque Deus não pode mandar amarrar o cara, se ele não entendeu. Deus é justo? Deus é justo. Então Deus se manifesta a Jó de forma pessoal, poderosa manifestação de Deus, tá? Isso vai falar da atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua desde o Éden até o final do milênio. Sim. Então, o Espírito Santo está agindo dentro da história, está agindo nesse momento, trabalhando nas vidas de forma pessoal. E quando nós falamos de redemoinho, né, era uma metáfora que Jó conhecia o poder dele, como também vamos falar depois que Jó conhecia, né, o poder do Leviatã,
né? E do outro lá, como é o nome dele? É Bemote. É um nome esquisito aí, né? Bemote. Eles dizem que é o Hipopótamo. o hipopótamo, né? E o crocodilo, né? Hoje, eles não são tão perigosos assim, né? Você dá um tiro no cara, com uma espingarda de caça, ele cai. Acabou. Mas na época que tinha só faca, misericórdia. Flecha, não tinha como encarar esses caras, não. Então ele fala da revelação todinha e usa esses dois. Não vou entrar nesse ponto agora, vamos falar dele depois. Mas a pergunta é: como que Deus se revela a Jó? De forma pessoal. Deus sabia o que ia impactar o coração de Jó, né? Esses dias na classe jovem, uma jovem contou um testemunho que para ela foi impactante o que Deus fez na vida dela. E a classe ficou caçando onde estava o impacto. Aí eu falei: pessoal, é pessoal. Alunos, é pessoal. É revelação, é pessoal. Nós não vamos conseguir sentir o que ela sentiu, porque Deus conhece o ponto forte, o ponto fraco dela e trabalhou de forma pessoal. Então, queridos, Deus se revela de forma pessoal. Se revelou a Jó de forma pessoal, se revela a nós de forma pessoal. E é por isso, né, pastor, que é necessário até que a gente aproveite esse momento e frise aos irmãos que nos estão ouvindo essa manhã, que é necessário que todos nós tenhamos experiência com Deus. Isso aí. E a pergunta que nós podemos fazer hoje é: você conhece a Deus de maneira pessoal? Ou só de ouvir falar? Ou seja, Deus já se revelou a você? É isso aí. Você já se relacionou com Deus de uma forma tão sincera, tão quebrantada, que você conseguiu alcançar a revelação de Deus? Olha só. Concreta, não é, pastor? De maneira concreta, porque essa é uma revelação, mas é uma revelação concreta porque eu sei, não é? Eu tenho experiência empírica com essa revelação. E é interessante nós frisarmos esse ponto dessa revelação, porque tem pessoas que acham que para ter essa revelação com Deus tem que acontecer algo sobrenatural, né? Uma explosão, algo assim. Não, Tem às que cair vezes, um raio. E não é assim muitas vezes. Eu sou sincero que muitas vezes, de algumas maneiras que Deus se revelou, eu estou falando de uma experiência pessoal, foi direto na palavra. Ao ler a palavra causou um impacto tão grande no meu coração, eu não conseguia parar de chorar, parecia não, era Deus falando diretamente ao meu coração. Ali eu sentia a revelação de Deus de uma forma sobrenatural. E super pessoal. Super pessoal. Ali foi suficiente para entender, não, Deus está falando comigo de uma forma profunda, sabe assim? Somente eu e a palavra. Eu tenho uma experiência que a minha mãe sempre conta, que ela se converteu, já estava indo à igreja, já estava participando dos cultos, e ela se converteu sozinha na casa da sua avó, lá em Minas Gerais, lendo aquele texto que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi esse trecho ali, pronto, ela se quebrantou, o coração dela ela se converteu a partir daquele texto. Ou seja, uma revelação pessoal através das Escrituras, mas foi uma revelação pessoal. Deus falou diretamente ao coração dela, como o pastor Adilson falou aqui dessa jovem, né? Eu já li tantas vezes esse versículo, um versículo tão... Todo mundo conhece esse versículo, tão comum, mas para a pessoa... E naquele momento da vida... aquilo foi crucial, foi realmente uma revelação pessoal para aquela pessoa especificamente. Deus não é... Deus é um Deus... pessoal, né? Ele não é impessoal, a sua revelação. Ele não trabalha em séries, né? Porque eu tive uma experiência assim e todos têm que ter uma experiência exatamente igual a minha. Não funciona assim. Aquela revelação... Acabou a bateria aqui. Querido técnico aqui, nosso querido presbítero Geiel, sempre conosco aqui, nessa técnica maravilhosa. E interessante como é que Deus se revela, por exemplo, a Moisés, que o pastor falou, né? Ou seja, Deus se revelando a Moisés ali, eu até anotei o termo, né? É uma teofania, de forma xenofania, né? Ou seja, Deus se revelando através dessa natureza, como acontece ali, primeiramente, né, com Jó, no caso, foi do redemoinho de fogo, ou seja, algo na natureza aconteceu que Deus se revela naquele momento. Nós vemos isso também em Moisés, né, naquela sarça que começou a se queimar e não se apagava, e ele se volta para aquele lugar e começa a se aproxima Moisés, porque aqui é lugar santo. E nós vemos também lá em Isaías, quando tem a tempestade, tem isso, e aí vem aquela brisa, olha só, aquela brisa, e Deus fala
Perdão, Isaías não, Elias, desculpa. Elias, o Deus fala naquela brisa suave, ou seja, através da natureza, através de elementos assim da natureza, Ou seja, essa né, pastor, xenofania, né? cada indivíduo, Deus tem uma maneira de se revelar, não é? E nem sempre essas, porque eu fiquei imaginando o impacto dessa revelação para Jó, né? Porque Jó vem por um tempo pedindo para que Deus se revele, não é? Pedindo para que Deus fale, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Sim. E qual não foi a surpresa e o impacto, não é, de Jó ao vivenciar essa experiência? Não é? No entanto, nem sempre vai ser assim. Não é? Nem sempre. Nós temos grandes homens da história do cristianismo que foram impactados profundamente por Deus nas Escrituras. O próprio Agostinho, não é, que perturbado com seus pecados, de repente ele, não é, ouviu uma criança dizendo: toma e lê, e era para ler as Escrituras. Olha. Ele leu e aquilo transformou a vida dele. O próprio Martinho Lutero, O próprio Martim Lutero ia falar isso que agora. abre Romanos, e em Romanos Deus fala com ele de maneira que a vida dele é radicalmente transformada. Então, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas maneiras de se revelar, e Ele quer se revelar. Ainda usando esse mesmo gancho aí, nós vemos a questão de Saulo. Saulo conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Mas aí Deus teve uma revelação direta com ele. Pá! Aquele clarão, né, que cega, ele faz ele cair do cavalo, literalmente. Ou seja, uma revelação muito clara do Senhor Jesus. Né? E ou seja, tem pessoal. Né? E tem alguns escritores que vão tentar tirar esse peso, dizendo que esse redemoinho era um redemoinho de tribulação. Não. Estou colocando esse ponto porque eu vi isso muito durante essa semana. Muitas pessoas colocando isso. Não, era um redemoinho, porque era um redemoinho. Deus fala com ele no meio do redemoinho de lutas. Não. Aqui, não viaja. Na verdade, o texto é poético, mas ele é bem objetivo. Exatamente. Né? Deus fala com ele do meio de um redemoinho. Exatamente. E a palavra no original, tá bom? Não é redemoinho de problemas, é redemoinho. É vento girando com força. Natural, isso aí. Eu até ouvi um certo comentarista falando, eu não lembro agora qual foi, que possivelmente Deus tivesse usado essa manifestação da natureza desse redemoinho para mostrar a Jó, né, que ele estava atuando, né, na natureza, porque os filhos de Jó morreram com o vento, né? Bateu um vento, caiu o telhado, né, e mataram os 10 filhos. Ou seja, Deus mostrando que ele estava no domínio da natureza, né? Soberano, regendo todas as coisas. E é muito interessante, né, essa forma com que Deus se revela a Jó. Mas uma outra pergunta, pastor William, nós temos que correr porque o nosso tempo, né, não é fácil não. Vamos lá. Que pedagogia, o senhor que é um pedagogo, né? Que pedagogia Deus se utiliza para se revelar a Jó? Que ele vem com esse fenômeno da natureza e começa a se revelar de uma forma muito específica, muito clara, muito interessante. Muito bem. Lendo uma obra, não é, da área da pedagogia, não é, o autor José Carlos Libânio, na obra Didática, ele, na classificação dos métodos de ensino, ele apresenta um método chamado método de elaboração conjunta, que é muito parecido com a chamada maêutica socrática, tá? Que promove o conhecimento a partir de inquirições, indagações, perguntas. Sim. Não é? E é isso que Deus faz nesse discurso. Por quê? O discurso de Deus a Jó é constituído de 77 perguntas, intercaladas por comentários. E como no método da elaboração conjunta, esse interrogatório, né, tem o objetivo pedagógico de fazer com que Jó cresça e saiba o que está acontecendo. Desperta nele, você, peraí, chame a atenção dele para a realidade, né, do que está acontecendo. O propósito de Deus é fazer com que Jó perceba a sua inadequação e a sua incapacidade, e aqui, como Jó pediu isso algumas vezes, não é, de se encontrar com Deus de igual para igual. Não é? Então Deus vai começar a inquirir,
E aí Jó havia desafiado Deus, dizendo, quando a gente lê Jó 13:22, Jó afirma: interpela-me e te responderei. Ele puxa essa briga aí, né? Ou deixa-me falar e tu me responderás. E Deus Olha. aceita o desafio. Deus aceita esse desafio, tá? E aí então Deus vai começar a falar com Jó, e nós podemos, apesar de todas essas perguntas, sintetizar esse discurso em 3 perguntas, tá? A primeira é Deus perguntando para Jó, no capítulo 38, do versículo 1 ao 38, Jó, você é capaz de explicar a minha criação? Não é? E Deus vai desenvolver isso, vai dizer, Jó, onde você estava? Quando eu estava fundando a terra? Não é? Ele chega a falar, desculpa, então, sim, ele sim. chega a falar, já que você é muito velho, né? Já que você tem muitos anos de vida, então me explica aí, então você sabe, né? Não é? Então você sabe, não é? E Jó não tem essa capacidade. Lógico. Então é Deus se fazendo conhecer, apresentando o seu ser, não é? Porque ele está dizendo para Jó, Jó, eu sou onisciente, você não é nada diante da minha onisciência. A segunda pergunta que nós poderíamos destacar, que vai do capítulo 38, versículo 39 ao capítulo 39, versículo 30, é: você é capaz, Jó, de supervisionar a minha criação? Não é? E ele trabalha isso a respeito dos animais. E nós lemos aqui, né, as horas... Que dá alimento ao leão, né? Ao filho do leão. E nós lemos aqui, né, Deus perguntando: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Não é? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Hoje a gente já tem uma ideia disso aqui, porque a tecnologia avançou, então é mais fácil você controlar isso, mas... Biólogos ficaram meses, Isso, anos estudando esses isso. animais, né? Mas naquela época não. veterinários, Sim. Mas, e aí Deus está inquirindo Jó, vem cá, Jó, Você sabe alguma coisa? você tem esse poder, Jó? Não é? E Jó não tem, não é? E a terceira pergunta, que vai do capítulo 40, do versículo 6 ao 41, versículo 34, quando Deus faz a última pergunta para Jó, né? Podemos sintetizar assim, dizendo o seguinte: Jó, você é capaz de subjugar a minha criação, Jó? Não é? E aí ele vai discorrer sobre o Leviatã, sobre o Behemote, não é? A questão da justiça, né? Jó, você não tem capacidade nem de cuidar da minha criação, quanto mais estabelecer a sua justiça diante da minha grandeza. Que lindo, né? Não é? E aí então Deus, com isso, tá? Deus faz com que Jó cresça, com que Jó aprenda, com que Jó... E aí, a gente tem na nossa revistinha aqui, o autor dizendo o seguinte: o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e esse falava ali do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação, tal. E aí, no final, o autor diz: Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir a Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas é interessante, né? Jó já não conhecia Deus? Por que dizemos então que Deus se revelou a Jó, né? Ou seja, essa revelação teofânica, né? Através desse redemoinho. A pergunta é essa, né? É um tanto quanto confusa, né, pastor? Não, mas não é, né? não. É interessante, né? Jó já conhecia por ouvir falar, Jó já tinha utilizado essa informação para buscar o Senhor e já tinha encontrado ele, tanto que ele desafia um dos amigos, não tenho certeza se foi o terceiro, quando ele vai dizer que conversava com Deus, né? Sim. E Jó fala assim: você não conversa com ele, eu converso com ele. Então, olha só o nível de relacionamento que Jó já tinha. Aí você fala assim: Deus se revelou então, mas não tinha revelado antes? Tinha. Mas a revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Deus não quer parar lá atrás, né? Nós hoje conhecemos Deus até um certo nível, todos nós, e sempre trazendo de forma pessoal. Todos nós aqui conhecemos Deus até um certo nível. E Deus está dizendo assim agora para todos nós: não quero que pare aí, porque eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. E Ele vai mostrar... Pode falar, pastor. Não, é o que o profeta disse, né? Conheçamos
e prossigamos em conhecer, ao Senhor. né? Aleluia. Glória a Jesus. Pedro chega a falar, desculpa. Pode interromper falar, o senhor, pastor. Mas é o que Pedro fala aqui, né? Na sua carta, na sua última carta aqui, no 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Crescei. Cristo. Ou seja, não podemos parar desse conhecimento, dessa Deus revelação. é grande demais. É necessário que nós continuemos buscando Todos e os conheçamos dias. mais e mais e mais, porque Ele quer isso. Ele quer. né, E que nós quanto o conheçamos. mais nós busquemos Ele, que Ele fala assim, olha, se alguém quiser se glorificar, glorifique-se nisso, em me conhecer. Olha que espetáculo. Por quê? Porque quanto mais eu conheço ao Senhor, mais o meu nariz abaixa. Então, esse conhecimento que ele está falando não é o orgulho e vaidade, é conhecer a pessoa, é ter relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, o orgulho perde o espaço dentro de nós. Né? Verdade. Pode falar, pastor? Posso? Pode. Daqui a pouco eu vou continuar aqui. Tem mais Pode, um pode. textozinho, ainda do John Huygens, que ele diz o seguinte: a revelação divina destitui todas as alegações do orgulho, Isso. autonomia e autossuficiência Nossa. humanos. Glória a Jesus. Né? É isso aí. Então, cada vez que nós mais conhecemos a Deus, mais nós somos humilhados. Exatamente. E nos humilhamos também. E E nos humilhamos, porque Exatamente. reconhecemos, como Jó, ele começou a reconhecer a grandeza de Deus de uma forma tão... Eu sou nada mesmo. Eu sei, ele fala, né? Eu sei que eu... Que Chega a dizer tudo que eu sou pode. vil, né? Eu sei que tudo pode. Senhor. Eu não posso nada, Senhor. Eu não, Acabou. não sei de nada. Me perdoa. Eu tô realmente. Ele se humilha ali na presença de Mas Deus. por isso que essa lição é o ápice do livro. Toda a luta de Deus por nós é para chegar aí. Ao momento que você se quebra diante do Criador e diz, olha, eu sou 100% dependente. E nessa revelação aqui de Deus para Jó, Jó conhecia muita coisa. E Deus aí vai falar assim, olha, deixa eu te mostrar mais coisa. E mostra o universo. Ele vai dizer que Deus está sentado sobre o globo. Me ajuda. Ele consegue ver o universo, o planeta flutuando no nada. De centenas, né, de anos depois é que a ciência vai conseguir bater uma foto lá de cima de uma estação, de um foguete, e falar assim, ó, tá no nada. E Jó falou isso lá atrás. Ele vê coisas fantásticas e vê uma coisa maior ainda, a harmonia. Deus vai mostrar para Jó a harmonia entre tudo isso, como que tudo isso existe de uma forma tão poderosa e se completam. Qual é o alvo de Deus aí então para Jó? Em mostrar esse grande poder dele em harmonia. Mostrar para Jó assim, olha, o que aconteceu com você... É aquele versículo, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus está dizendo assim, olha, tudo o que acontece na sua vida está em harmonia com o meu plano, com o meu projeto para atingir um alvo, a sua salvação. Exatamente. Né? Então, por que Deus ainda se revela a Jó, mesmo ele conhecendo, que é a pergunta, né? Porque a revelação é progressiva e essa progressão... né, vai mostrar que tudo está em harmonia. Deus não está olhando muito para mim, porque hoje eu trupequei aqui, arranquei a cabeça do dedo. Deus está do trupecão que você deu aí, né? Ele está contribuindo para o seu bem, naquele problema, naquela tribulação, naquela angústia. Vendo o nosso bem mesmo. Exatamente. É E aí, interessante- pode falar, pastor. Desculpa. É interessante que ele vem falando sobre toda essa natureza e ele faz uma revelação ainda de algo que está muito depois daqueles tempos de Jó, que é no capítulo 38, no versículo 23. Um pouquinho antes, né, aqui, no versículo 21, 38, 21. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias, como eu falei, né? Ou entraste tu entre os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva. E aí eu vejo essa saraiva aqui, olha como ele fala o 23. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Ele está falando aqui sobre já o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, onde a terra se desfará com fogo, como escatológica, que nós lemos aqui, o capítulo 3 do 2 céu, né? Pedro. Você está falando de algo muito
muito além dos tempos de Jó. Mas o versículo da Escritura vai nos dizer que aquele que é espiritual discerne tudo, espiritualmente, e de ninguém é discernido. Ou seja, o que o pastor colocou aqui, que Jó lá atrás está falando de algo espetacular, vendo lá na frente, e essa é a vida do homem espiritual. Ele consegue ver além do seu tempo, e ele é dito pelos do seu tempo como maluco, como doido, como fanático. É o termo que a sociedade dá a esse homem, que pela revelação do Espírito na sua vida, ele consegue ver além do seu tempo. Ah, mas isso é impossível. Carnalmente não é. Steve Jobs estava 20, 30 anos além do seu tempo. Se um homem na sua carne consegue fazer isso, e um homem com revelação de Deus no seu espírito, ele está além da eternidade, ele está lá dentro. Você chamando ele de maluco aqui, e ele vendo coisas que você nem sonha em ver. E muito menos entender. Queridos, vamos chegar no final aqui. Nossa, já foi. Porque já temos apenas 10 minutos. Eu vou até pular essa pergunta aqui, pastor William. Até então, Jó tentava justificar-se diante das acusações, demonstrando a sua justiça. Mas, quando Deus fala, ele se humilha. Por que ele se humilha? Nós já falamos um pouquinho aqui, já comentamos um pouquinho, mas vamos já diretamente. Eu tinha mais duas perguntas. Através dos animais, Deus revela o seu poder, ou seja, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas eu acho que essas duas perguntas já foram mais ou menos já foram trabalhadas cercadas, aí. Já. O que Deus queria ensinar a Jó? Ele queria ensinar justamente isso, o seu grande poder, que ele tinha poder e domínio sobre tudo, que ele não poderia nunca dominar nada. Bom, como podemos então conhecer a Deus? O homem pode fazer com que Deus se revele através de alguma penitência? Isso também nós trabalhamos um pouquinho. Isso é importante demais. Nós trabalhamos um pouquinho. E eu queria só então chegar nesses dois animais ali que existem grande controvérsia, E o Jó chega a falar do unicórnio. Talvez não, A Bíblia mostra que esse animal realmente existiu, Ou seja, que não é uma mitologia esse animal, esse unicórnio, Talvez tenha sido extinto. Assim como os dinossauros, um propósito de Deus. Não sabemos exatamente. Mas aquele chifre ia valer uma grana hoje. Mas tanto o unicórnio como o behemoth, que nós vemos que até hoje ele existe, que é o hipopótamo, bem claro, esse animal também. Agora, esse Leviatã, que é aquela dúvida, que animal seria esse? Fala que tinha escamas, ele era do mar, ele não é do mar. Nós vemos o texto bíblico, fala que da sua narina saía fumaça, da sua boca saía fogo. Ou seja, alguns até comparam ele como talvez um dragão, antiga serpente, algum animal. Como nós estamos falando de um tempo aqui muito antigo, ou seja, do princípio mesmo talvez do tempo patriarcal, ou até mesmo talvez anterior, nós não sabemos. Esses animais, muitos deles foram extintos, E o que seria, então, só para nós resumirmos aí, o que Deus queria dizer com esses animais? O que Deus queria mostrar, principalmente com esse animal, esse Leviatã? Os pastores poderiam comentar? Não sei. William, pode começar aí, que você está na sua pergunta. Então, deixa eu só pegar um gancho ainda no versículo 40, que no Salmo, no capítulo 40, no versículo 4, em que Jó, ele afirma o seguinte: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Jó se cala. E aí, Christoph Moller, ele diz o seguinte: pensei 1 milhão de perguntas para fazer a Deus, mas quando encontrei, todas elas sumiram de minha mente e perderam importância. Quando Deus fala nesses animais, Deus está falando da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, do seu controle, porque ele traz aqui duas figuras que são para o homem indomáveis. Sim. Mas para Jó ele está dizendo: Jó, eu sou tanto criador como sustentador e sou o Senhor dessas criaturas. Elas estão debaixo da minha autoridade. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. E ele vai além, porque aqui, pastor? Alguns comentaristas até vão citar isso, que aqui Deus retoma aquela palavra do Iavé, eu sou o Iavé. Esse aparece. Deus que é tanto transcendente como imanente, mas que rege todas as coisas, que controla todas as coisas com a destra poderosa da sua
da sua vontade. E Deus então está falando isso para Jó. E no 48 ele afirma para Jó: Jó, você poderia pescar com um anzol o Leviatã? Né? Você teria condições de ligar a sua língua com corda? Você poderia pôr uma corda no seu nariz? Ou seja, você poderia domar esse animal? Você não poderia, Jó, mas eu posso. E essa é a mensagem. Se eu posso dominar o Leviatã, tá? E o Bemote, tá bom? Eu domino o quadro que você está. Essa é a mensagem para ele nesse momento, com esses dois animais, tá? Se você pudesse dominar esses dois, você sairia sozinho desse quadro que você está. E poderia estabelecer a sua justiça diante da minha grandeza. Exatamente. Tá? Aí o Wisber, né, o William, você deve ter visto isso no Wisber, ele vai trazer uma frase do Christopher Morley: pensei em 1 milhão de perguntas para fazer a Deus. Foi essa mesmo. Essa aí, né? Mas quando o encontrei, todas elas sumiram. Quer dizer, você vai até Deus com uma lista de perguntas, mas quando você vê ele, você fala assim: não. Desculpa, guardei, joguei fora. Não tem. Eu posso só citar Zacarias 2,13. Pode falar. O profeta inspirado diz: aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Aleluia. A King James Online atualizada diz: aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou da sua santa habitação. Glórias a Deus. Aleluia. Então a mensagem desse ponto para nós hoje é: não importa a situação que você viva, eu estou no controle, diz o Senhor. Amém. Ele tem poder sobre todas as coisas. Todas as coisas. Sobre a vida e sobre a morte, sobre o bem e sobre o mal, sobre tudo. Tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, né? O dominador, o Todo-Poderoso, e aquele que realmente tem amor, misericórdia e tem realmente um olhar de bem, né? E não de mal, como diz Isaías, né? Ou seja, ele tem realmente um desejo de se relacionar com o homem com carinho, com amor e realmente com uma grande bênção. Bom, para nós fecharmos, pastores, vamos terminar aí. Uma conclusão. O que nós podemos concluir dessa lição? Pastor William, por favor. Maravilha. 2 minutos. Concluir então que o propósito de Deus na revelação é que o conheçamos pessoalmente conforme Ele é. Que aceitemos o seu perdão gracioso e sua oferta de uma nova vida. Que sejamos libertos do julgamento catastrófico em consequência de nossos pecados. E que entremos na comunhão pessoal com Ele, porque esse é o objetivo da sua revelação. Ele declara em Levíticos 26:12: eu vos serei por Deus, e vocês serão o meu povo. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir, então, aqui eu deixo Jó 44, que o pastor William já comentou. Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Queridos, se nós não chegarmos a falar essa frase um dia na vida, nós vamos para o inferno. Você entendeu isso daí? Esse é o ponto, é o ápice do livro e da vida de Jó. É a hora em que ele fala assim, ó. Ele põe a mão na boca, reconhece, extasiado, fantasiado por tudo aquilo que ele viu, que ele acabou de ver e aprender, porque ele vai até Deus com uma certa bagagem, e Deus ali viu que essa bagagem ia se transformar num orgulho perigoso. Sim. E quebra. E ao dar a pancada da quebra, ele põe a mão na boca, se chama de vil e recua. Ali, Jó vira a mesa. Ali, Jó é um novo Jó. Ali, Jó nasce de novo. Ali, Jó recebe a bênção. Se ele não... Aquele era o momento da vida de Jó. Não era aguentar a morte dos filhos, não era aguentar a falácia dos seus amigos, mas aquele momento foi o momento da vida de Jó. É o momento em que ele põe a mão na boca e fala assim: que é isso? Que espetáculo é esse? Não sabia o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu sou um homem vil. Glórias a Deus, eu aceito. É como os discípulos disseram, né? Quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Meu né? Deus. É como Pedro chega, Senhor, afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Né? Se afaste, meu Senhor, reconhecendo totalmente a sua insignificância e a sua dependência de Deus. Eu quero só concluir, então, com este versículo. Jó, capítulo 42, versículo 5. Como ouvi, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E eu deixo essa pergunta para você, meu querido. Você tem visto ao Senhor com os teus olhos? Não estes olhos físicos, mas com os olhos espirituais? Você já chegou a esse ponto da revelação de Deus? Se você ainda não chegou, continue buscando com um coração sincero, com humildade na presença do Senhor, que Deus vai se revelar a você, certamente, porque essa é a vontade do Senhor, revelar-se a todos os homens, por sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque Ele veio realmente para buscar o homem. Jesus disse, olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o interesse dele, a vontade dele, é que você tenha esse conhecimento, essa revelação do Senhor. Aí eu deixo um convite para os irmãos, para a lição, a última, né? Isso. A lição de domingo que vem, a última, quando Deus restaura o justo. Essa restauração é por causa de hoje, tá? Isso aí. Tá? Sem esse pico da vida de Jó, que é essa lição de hoje, não tem restauração. E é tão importante, né, pastor? Porque tem muito mais a ver com a revelação do que com a reconstrução da riqueza de Jó. Sim. Isso foi apenas um detalhe. O ponto crucial, como o pastor William falou, né, o ápice do todo Deus livro é a se revelação. revelou a Jó. E é por isso que ele o tempo fala nisso acabou, aqui. né? Meu Deus. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar, agora os meus olhos tiveram. Olha aí, ó, Glória a Deus se revelou a Jó, né? Deus não se explicou. Isso aí. Tem uma diferença muito grande, porque nós temos tendência de pedir explicações a Deus. Deus não explicou Deus nada. não respondeu nenhuma das 16 perguntas que Jó fez a ele. Deus se revelou, não se explicou. Deus não deve explicação do que faz para ninguém. Ele é o Senhor. Nossa. E é interessante que, com poucas palavras, né, porque se considerar o que Deus fala com relação aos discursos anteriores, Deus desfez toda a sabedoria humana, não é? E disse, vocês não sabem de nada. Glória a E Deus. aí, só para nós terminar, pastor, mas João 17,3, né, já que estamos falando sobre a revelação, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Glória a Deus. A maior revelação de Deus, né? Amém. Tito 2:11, né? E a graça de Deus Se há manifestado, trazendo salvação a todos os a maior homens. revelação de Deus ao homem. Amém. Amém? Jesus. Oremos, pastor. Pastor Adilson, pode orar? Vamos orar. Senhor, aleluia, que riqueza para nós hoje. Oh, aleluia. Nós, ninguém aqui planejou estar vivo aqui. Nós não planejamos nem existir. Mas o Senhor nos fez. E mais do que nos fez, nos colocou aqui, agora. Diante de tão grande tesouro, Senhor. Obrigado por todos nós aqui, pela Escola Bíblica Dominical, pela live, aonde essas palavras estão chegando. Obrigado, Senhor, pela sua revelação a nós. Valor incalculável, nada nessa vida paga isso, Senhor. Aleluia. Obrigado por esse carinho, esse grande amor revelado em Cristo Jesus, por esse cuidado, aleluia, por esse ministério, por essa oportunidade. Obrigado, nós só temos a agradecer, Senhor, porque nós entendemos. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique com Deus e nos acompanhe no próximo domingo, mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.